Queria convidar você para abrir a sua Bíblia na carta de Pedro, finalzinho do Novo Testamento, 1 Pedro capítulo 5, verso 10 e 11. 1 Pedro capítulo 5, verso 10 e 11, os irmãos vão projetar aí. Nós estamos trabalhando o tema do ano, tempo de restauração. Antes de lermos 1 Pedro, nós vamos nos concentrar sobretudo no verso 10, mas o 11 faz contexto aí. Eu queria lembrar o que nós falamos da última vez, quando lançamos o nosso tema do ano, tempo de restauração, tratando propriamente do texto de Jeremias. Nós falamos que essa restauração, ela é garantida por Deus, é uma restauração que é necessária, isto é, todos nós precisamos, em algum momento, de sermos restaurados. É uma restauração que é incomparável, quer dizer, esse tipo de restauração, pela intervenção de Deus, não pode ser comparado com nada que é visto nesse nível humano, de uma restauração ou de um restaurador humano. E falamos também que é uma restauração que revigora, que é revigorante. Amém? Foi isso que nós falamos. Então nós vamos ler agora 1 Pedro 5, 10 e 11. Nós vamos ler em duas versões, a NVI e a Bíblia século 21, Almeida século 21. Os irmãos podem projetar, diz assim o texto bíblico: o Deus de toda graça, que os chamou para a sua glória eterna em Cristo Jesus, depois de terem sofrido por pouco tempo, os restaurará, os confirmará, os fortalecerá e os porá sobre firmes alicerces. A Ele seja o poder para todo sempre. Amém. Almeida, século 21, diz assim: e o Deus de toda graça, que em Cristo vos chamou à sua eterna glória, depois de haverdes sofrido um pouco, Ele mesmo vos haverá de reabilitar, confirmar, fortalecer e alicerçar. A Ele seja o domínio para todos sempre. Amém. A nossa meditação vai tomar como base essa versão Almeida século 21. Amém? Nós estamos diante de um texto, irmãos, nós precisamos entender, para entendermos esse texto especificamente, este capítulo 5. A carta de 1 Pedro, segundo, está dentro do contexto de cartas gerais. O que isso significa? Significa que essa carta foi escrita não por uma comunidade específica, mas para um grupo de pessoas, para vários grupos de cristãos. É uma carta que foi escrita, Pedro escreve essa carta com a ajuda de Silvano ou Silas. No Novo Testamento, Silvano e Silas é a mesma pessoa, são as mesmas pessoas, não é? Para transmitir palavras encorajadoras, capítulo 5, 12 fala isso. Há uma grande discussão como Pedro escreveu essa carta, sendo ele um pescador, um homem douto, porque nós estamos dentro de uma carta que tem um grego muito bem escrito. Mas o capítulo 5, 12 nos fala que ele teve a ajuda de um homem muito especial, com essa capacidade linguística também, que era Silvano. Daí nós temos a convicção de que Silvano ou Silas escreve essa carta sendo ditada por Pedro, e assim sai com esse grego tão bonito como nós lemos na primeira carta de Pedro. Essa carta é escrita para um grupo de irmãos que estavam passando terríveis perseguições e provações. Alguns estudiosos dizem que eram cristãos não judeus que estavam vivendo essa perseguição na Ásia Menor, nessa região. Bem provável que eles estavam sendo perseguidos pelo Império Romano nos anos 60 do primeiro século. Talvez dentro do tempo do imperador Nero, que investiu numa grande perseguição contra os cristãos. Por isso essa carta, meus irmãos, vem de encontro ao nosso coração, porque nesses últimos 12 meses nós temos vivido provações. Talvez muitas pessoas aqui, ou algumas delas, tenham perdido alguém
por causa da doença, da Covid-19, ou por outra doença, ou tenha vivido muito tempo no hospital. E esse momento pode ter trazido para alguns aqui, ou alguns que estão nos ouvindo, algum desânimo, alguma tristeza, ou falta de esperança. Por isso que a primeira carta de Pedro é uma carta da esperança para crentes que estão sendo provados, perseguidos, apontando para Jesus e para o plano de Deus. É uma carta consoladora. O termo que Pedro usa é padecimento. E dentro dessa carta ele fala: se você padece como um cristão, não se envergonhe. O autor então reconhece, ele escreve para um grupo de pessoas, esse grupo está vivendo um momento muito difícil. Por isso que essa palavra é tão oportuna para nós nesse momento. E a gente então vai entender, irmãos, nesse contexto, o movimento de Deus no momento de aflição e de provação. O que Deus estava falando. O capítulo 5, ele começa com muitas palavras interessantes. E está dentro desse contexto, o verso 10 e 11, o verso 10, sobretudo, completa essa ideia. Uma palavra de encorajamento. O início do verso 10 diz: o Deus de toda graça, que os chamou para a sua glória eterna em Cristo Jesus, depois de terem sofrido por pouco tempo. 3 coisas introdutoriamente nós podemos falar aqui. Primeiro é que nós devemos nos lembrar que estamos, todos nós, debaixo da ação de um Deus, nos termos de Pedro, de toda graça. Às vezes é difícil entender o momento de provação, entendemos um Deus gracioso. Nós já cantamos isso aqui. Ó tremenda graça, infalível amor. Mas o texto fala isso, o Deus de toda graça. É muito difícil passar momentos aflitivos, duros, enfermidades, perdas, desânimo, sem ter a consciência que você está debaixo da mão do Deus de toda graça. Mas Pedro, sabendo que aqueles irmãos estavam passando isso, ele diz: o Deus de toda graça. Você está debaixo do Deus de toda graça? Isso faz toda a diferença. E nós devemos responder individualmente que tipo de relação estamos tendo com Deus. Segundo, nós devemos lembrar também que Ele nos chamou para a sua glória eterna. Nas linhas iniciais do verso 10 ele fala isso. Nós estamos debaixo da graça dEle, Ele nos chamou para a sua glória eterna. Nessa relação com Jesus, coisa que nós vimos hoje pela manhã na primeira carta de João. E terceiro, devemos nos lembrar também que o sofrimento momentâneo, não importa que grau, que tipo, não pode ser comparado com aquilo que viveremos, é o que o texto disse. Não pode. Ele diz: vos chamou a sua eterna glória depois de haverdes sofrido um pouco. Ele reconhece o sofrimento, é importante isso. Paulo, escrevendo aos Romanos, note bem, meus irmãos, ele diz assim, Romanos 8:18, olha só: considero que o sofrimento de agora não é nada comparado com a glória que Ele nos revelará mais tarde. Eu acho que tem aí, Romanos 8:18, se não tiver, acompanhe na sua Bíblia. Considero que o sofrimento de agora não é nada comparado com a glória que Ele nos revelará mais tarde. Há um sofrimento agora, mas não pode ser comparado com aquilo que Deus tem reservado. O apóstolo Paulo, escrevendo à igreja de Corinto, 2 Coríntios 4:17, ele também diz assim: pois essas aflições pequenas e momentâneas, que agora enfrentamos, produzem para nós uma glória que pesa mais que todas as angústias e durará para sempre. Percebam que não há na Bíblia nenhuma negação de sofrimento, como muitas vezes nós podemos ouvir em algum tipo de mensagem. A Bíblia sempre reconhece provação, luta, o mundo é difícil, nós somos debilitados, fracos, muitas vezes não resistimos.
nos sentimos frágeis, porque somos frágeis, mas nada disso pode ser comparado com aquilo que Deus tem reservado, e feliz é aquele que tem essa percepção, amém? Nada pode ser comparado. Por isso Pedro está escrevendo para um grupo de cristãos pressionados, perseguidos, tentando encorajar esses irmãos. E aí nós entramos no final do verso 10, e a gente vê uma sequência de verbos que mostram a atuação de Deus, o movimento de Deus. Eu preciso perceber isso. Talvez você esteja vivendo um tempo de luta, de provação, e Deus está trabalhando, há um movimento de Deus. E o movimento de Deus, então, meus irmãos, em tempos de aflição, está ligado a um propósito específico. Primeiro, está ligado ao primeiro verbo que aparece aí, usando a Almeida século 21, reabilitar. Deus deseja reabilitar. O texto diz, e o Deus de toda graça, que em Cristo vos chamou à sua eterna glória, depois de haver sofrido um pouco, o sofrimento é um período, mas a glória é eterna, Ele mesmo, uma palavra de Pedro é forte, Ele mesmo vos haverá de reabilitar. Reabilitar. Num tempo de provação, nós temos essa palavra aí, o Deus que quer reabilitar. A palavra aqui, geralmente usada, se refere a soldar uma fratura, empregada em Marcos 1,19, quando está falando de remendar redes, significa prover aquilo que está faltando, remendar o que está quebrado, repor uma parte que falta. Repor uma parte de que falta. O que Pedro está falando, ele está falando nos versículos anteriores, que aquele grupo de irmãos precisava olhar o mundo todo, que muitos irmãos estavam passando o que eles estavam passando, nessa palavra de encorajamento, e que esse sofrimento, no final dele, há um propósito divino. E ele diz aqui, depois de um pequeno período de sofrimento, haver sofrido um pouco, ele vos haverá de reabilitar. Amém? Reabilitar é o desejo de Deus. Então nós devemos entender esse texto, o que sucede, o que advém do sofrimento quando Deus está em movimento e quando nós somos filhos de Deus. Porque muita gente sofre sem esperança, sofre sem entender amanhã, sofre sem uma perspectiva da eternidade, sofre sem Jesus. Não é isso que Pedro está falando. Ele está falando, vocês estão sofrendo, é um período, mas o próprio Deus, que é o Deus da graça, vai reabilitar vocês com esse entendimento da definição do termo, porque Deus está em movimento. Então aquela palavra é uma palavra de ânimo, era uma palavra de encorajamento. Deus vai reabilitar, vai remendar o que está quebrado, vai prover o que está faltando. Não é assim mesmo em nossa vida, meus irmãos, tantas vezes? Deus entra em cena para nos reabilitar, trazer o que está faltando, realizar uma ação poderosa, espiritual em nossa vida, para nos colocar numa condição ainda melhor. A ideia aqui é de aperfeiçoar. Quando nós temos esse entendimento, nós passamos nessa prova, entendendo que Deus está trabalhando. A palavra de Pedro era essa para aqueles irmãos, eles deveriam entender o que estava acontecendo. No final, eles sairiam melhores do que estavam. Paulo mesmo escrevendo aos Filipenses capítulo 1, 6, ele vai nessa direção, ele diz: estou convencido de que aquele que começou boa obra em vocês vai completá-la até o dia de Cristo Jesus, até a volta de Cristo. Aquele que começou a boa obra, no início dessa obra de Deus até o final tem muita coisa, muitas experiências, muitos desafios, provações, mas aquele que começou a boa obra vai completá-la até o dia de Cristo Jesus. É a convicção que eu preciso ter, porque a Bíblia diz que eu vou passar provações. Jesus disse, no mundo tereis tribulações.
Mas ele disse, eu venci o mundo, tenha um bom ânimo, eu venci o mundo. Então eu volto a dizer para você, às vezes as pessoas passam os momentos difíceis sem esperança. Nós precisamos passar, se somos filhos de Deus, com confiança, sabendo que Deus está conosco e Ele está agindo. É o movimento de Deus, Ele está nos aperfeiçoando, reabilitando. Então nós devemos estar atentos a isso. Amém? Segundo, o movimento de Deus em tempos de aflição também envolve, tem o propósito de confirmar. Ele mesmo, lê comigo o texto, Ele mesmo vos haverá de reabilitar e de confirmar. Reabilitar e confirmar. O termo grego aqui significa tornar firme e sólido. Reabilitar, aperfeiçoar e trazer firmeza. Aqui a ideia é de firmar na fé. Firmar na fé. A nova tradução da linguagem de hoje diz, dará firmeza. É importante a gente pensar nesse contexto de perseguição, num contexto de luta, não é do tempo bom, contexto de luta, muitas coisas acontecem. E nós devemos verificar o que está acontecendo em nossa experiência de fé. Individualizar isso. Então você é desafiado hoje a pensar em sua vida. Momentos de aflição podem fazer com que você se desprenda da presença de Deus, da igreja de Deus, da palavra de Deus. Tem muita gente que está vivendo isso. Momento de provação. Mas o texto diz que Deus vai reabilitar e vai confirmar, firmar na fé. É bom a gente verificar o que eu estou me transformando nesse momento de agonia, de provação. Como é que está a minha vida? Entendendo que Deus é o meu Senhor, o meu Salvador. No que eu estou me transformando nesse tempo de provação? Eu estou crescendo, as experiências até dolorosas estão me aproximando de Deus ou me afastando de Deus. Pedro diz que esse Deus de toda graça, depois de um período de sofrimento, vai reabilitar, vai aperfeiçoar e vai confirmar. Confirmar. Fica muito claro aqui no texto bíblico, confirmar. Firmar na fé. Como é que você está hoje? Em meio a tantas lutas, você está caminhando, você está permitindo, você está enxergando esse movimento de Deus. Irmãos, é muito sério isso. Eu preciso enxergar, eu preciso perceber como Deus trabalha. Eu não posso perder de vista quem é Deus e o propósito de Deus. Pedro, ele não escondeu, não deixou de reconhecer o que aqueles irmãos de várias regiões, capítulo 1, verso 1 mostra isso, esses irmãos estavam vivendo. Mas ele traz uma palavra encorajadora. Deus vai reabilitar vocês, Deus vai confirmar. E eu preciso ter essa convicção de fé, que mesmo na tribulação e na aflição, eu tenho um Deus que está agindo em minha vida. Deus está agindo em minha vida. Deus está nesses dias agindo em sua vida. Amém? Terceiro, o movimento de Deus em tempo de aflição tem um propósito também de fortalecer. Olha só, irmãos. Deus tem um propósito de fortalecer. Terceiro verbo. Ele mesmo vos haverá de reabilitar, repita comigo, reabilitar, confirmar, fortalecer. Três coisas: reabilitar, confirmar e fortalecer. Sabe qual é a ideia do texto aqui, do fortalecer, do verbo que aparece aqui no original? Encher de força. Encher de força. Não é isso que nós precisamos em tantos momentos? Talvez você esteja aqui, você precisa de forças. Deus te enchendo de força, porque às vezes as pessoas querem caminhar na própria força. Querem vencer uma tribulação na própria força. Querem vencer um vício na própria força. Mas não é isso que Pedro está dizendo. Pedro diz que é o movimento de Deus. Ele que reabilita, Ele que confirma e Ele que fortalece. Amém, irmãos? E eu preciso entender isso. Encher de força. Ele vai encher de força. Nesse contexto onde o sofrimento estava
debilitando aqueles irmãos, enfraquecendo aqueles irmãos, e o sofrimento, a tribulação pode enfraquecer mesmo. Essa palavra vem nesse sentido de encorajamento, de ânimo, de exortação. Deus vai encher de força. O texto está dizendo isso, ele vai fortalecer. O texto do capítulo 5 diz que o diabo anda em nosso derredor, bramando como leão, buscando quem possa devorar. Mas o texto aqui diz que o nosso Deus, ao contrário disso, é um Deus que nos enche de força. Quando você acha que não está dando, que não dá, realmente sozinho não dá. Mas quando você entende o movimento de Deus em sua vida, Ele vai agir e vai te encher de força. É isso que o texto está dizendo. O próprio apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos, capítulo 8, 28, ele diz: sabemos que Deus age em todas as coisas, para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. E essa versão é melhor do que as versões antigas, que dizem que todas as coisas contribuem para o bem. Não é uma boa versão, porque é Deus que age em todas as coisas, porque nem todas as coisas são boas. Mas quando entendemos esse texto dessa forma, Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam. Aí ficou melhor, porque é Deus que age em todas as coisas para o nosso bem. Porque às vezes experimentamos coisas ruins, mas Deus agindo assim, Ele consegue agir e nos abençoar. Deus deseja fortalecer a sua vida. Nós estamos trabalhando esse tema, tempo de restaurar. Tem muita gente precisando de restauração, tem muitas pessoas dessa igreja que precisam de restauração, tem muitas pessoas que estão me ouvindo em casa que precisam ser restauradas por Deus, o Deus que reabilita, o Deus que firma na fé, o Deus que fortalece. Amém, irmãos? Isaías, o profeta, capítulo 40, verso 29, eu quero que você leia comigo aí. Olha o que diz o texto. Vamos ler juntos? Ele fortalece o cansado e dá grande vigor ao que está sem força. Você não precisa levantar a mão, mas se você está cansado, se você está sem forças, Deus dá grande vigor ao que está sem força e Ele fortalece o cansado. Amém? Então você pode abrir seu coração, descansar. Deus trabalha. Agora, sobretudo, eu tenho que me posicionar de uma maneira humilde. E o próprio capítulo 5 vai nos falar isso, que Deus resiste aos arrogantes, mas dá graça aos humildes. É esse contexto final do capítulo 5. Deus fortalece o cansado. Deus que reabilita, confirma, fortalece. Tanta gente tem sofrido tanto. E às vezes não está entendendo esse mover de Deus, ou esse movimento de Deus. Eu preciso entender esse movimento de Deus e o caráter de Deus. Por isso nós destacamos aquelas ideias iniciais, o Deus de toda graça. Eu não posso perder de vista quem é Deus da provação que eu estou. Mesmo na provação, eu não entendo tudo, porque o quadro todo, quem vê Deus, a gente vê só uma parte do quadro. Ele está trabalhando, como a música que o Tiago cantou. Ele está trabalhando, ele está agindo. Nós precisamos descansar, nós precisamos reconhecer esse movimento de Deus que está atuando na vida da igreja, na sua vida. Por isso ele vem fortalecer o cansado, dar vigor ao que está sem força. Tem momentos que você chega assim e diz assim: eu não estou aguentando mais. Está difícil em casa, está difícil no meu relacionamento conjugal, está difícil para criar os meus filhos, está difícil. Deus fortalece o cansado e dá grande vigor ao que está sem forças. Você precisa se lançar a Ele, lançar as suas causas para Ele, porque eu não posso resolver o seu problema, nem essa igreja, mas Deus pode. Amém? E o último verbo, o movimento de Deus em tempos de aflição tem um propósito também de alicerçar. E aí a gente termina o verso 10. Ele mesmo, vamos ler? Ele mesmo vos haverá de reabilitar, confirmar, fortalecer e alicerçar. Amém? Que coisa boa a palavra de Deus. A NVI diz: porá sobre firmes alicerces. É interessante você ter um bom alicerce,
o termo alicerçar aqui está evocando a ideia de um fundamento, de uma edificação. A gente não pode construir nada sem um bom alicerce. Ele está dizendo, esse Deus vai atuar e vai te alicerçar. É importante isso. A ideia do Novo Testamento, que Cristo é o nosso fundamento. É importante isso na provação, porque na provação eu posso esquecer a boa base ou aquilo que me sustenta, para poder construir, para poder continuar, para sonhar os sonhos de Deus em minha vida. Você pode fazer isso. Você tem que ter um bom alicerce. O Novo Testamento diz que Jesus é o nosso fundamento. Amém? Jesus é o seu fundamento da sua vida, da sua casa, da sua família, do seu casamento. 1 Coríntios, capítulo 3, verso 11, Paulo diz: porque ninguém pode colocar outro alicerce além do que já está posto, que é Jesus Cristo. Amém? Vamos ler juntos aí? Porque ninguém pode colocar outro alicerce além do que já está posto, que é Jesus Cristo. Jesus é o alicerce, é o fundamento. Aqueles que descobriram isso e permitem então que Cristo conduza as suas vidas, têm uma vida mais abençoada, certamente. Paulo, escrevendo aos Efésios, que nós já lemos aqui nesse culto, capítulo 2, ele diz o seguinte: portanto, vocês já não são estrangeiros, nem forasteiros, mas concidadãos dos santos, membros da família de Deus. Olhe só o verso 20. Edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, tendo Jesus Cristo como pedra angular, no qual todo o edifício é ajustado e cresce para tornar-se um santuário santo do Senhor. Amém? A Bíblia é fantástica, não é, irmãos? É isso que a Bíblia fala. Fundamento dos apóstolos é o ensino apostólico, bíblico, não são os apóstolos de hoje que se nomeiam apóstolos, mas o ensino apostólico e Jesus a pedra principal. Nós andamos nesse ensino, entendemos que esse é o caminho. Então, o bom fundamento pode proteger você em tempos de aflição. O próprio Jesus disse isso, que uma casa edificada sobre a areia é uma coisa, a casa edificada sobre a rocha é outra coisa. São desdobramentos distintos. Em tempos de aflição, eu preciso de uma boa base. Uma boa base. O bom fundamento pode ajudar você a atravessar a provação. O bom fundamento pode ajudar você a resistir à tentação. O bom fundamento pode trazer lucidez para a sua vida, isto é, você vai ter um discernimento, porque Jesus é a base da sua vida. Você está alicerçado na fé e no evangelho verdadeiro e você caminha na provação. Por isso que nesse tempo de provação, de luta, Deus quer nos ajudar. Nós temos um Deus conosco, presente, mas Ele está conosco, que Ele permite algumas coisas, mas Ele está agindo, e no final nós vamos sair mais fortalecidos do que nós estávamos. Esse é o propósito aqui de Pedro, para mostrar àqueles irmãos. E aí então ele chega numa expressão de louvor, uma doxologia, uma declaração de louvor que aparece muitas vezes no Novo Testamento. O verso 11 diz: a Ele seja o poder, leia comigo, irmãos, a Ele seja o poder para todos sempre, amém. Depois de tudo isso, dessa constatação, um Deus em movimento, um Deus que reabilita e pode reabilitar, um Deus que confirma, um Deus que fortalece, que alicerça a sua vida, a minha vida, aqueles que abrem o coração. Depois de tudo isso, nós temos uma expressão de adoração aqui: a Ele seja o poder para todo sempre, porque o início do 10 diz: Deus de toda glória, de toda graça, a Ele seja o poder para todo sempre, amém. Nós devemos exaltar esse Deus que está conosco em meio às tribulações, que nos ajuda a suportar, que nos ajuda a atravessar a luta. Então todo louvor deve ser dado ao Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, porque Ele está em movimento, Ele está agindo em minha vida e na sua vida. Nós devemos seguir crendo nessa palavra, trazida àqueles irmãos, num tempo difícil. Ser um cristão nessa época era muito difícil, sujeito a morrer por causa do nome de Jesus.
o Império Romano oprimindo, e Pedro está dizendo, nós estamos nas mãos de um Deus de toda graça, nós estamos sofrendo um período de tempo, é um pouco tempo, mas Ele vai reabilitar, Ele vai confirmar, Ele vai fortalecer e vai alicerçar. Vamos seguir confiando nisso. A Ele seja o poder para todos sempre. Amém, irmãos? Louvado seja o Senhor por essa palavra e que você saia encorajado com ela, entendendo que Deus quer fazer isso. O verbo mostra a ação. É essa ação que Deus quer fazer da vida de cada um. Talvez você precise, tenhamos pessoas aqui que estão precisando mais disso, mas de certa forma todos nós precisamos dessa ação e precisamos perceber esse movimento de Deus, abrirmos o nosso coração e pedirmos a Ele que trabalhe. Amém? Que Deus nos abençoe. Amém.